A todos os presentes, nosso boa noite, e que a paz do Mestre Jesus, este Consolador por excelência, possa estar sempre presente no coração de cada um de nós. Hoje nós resolvemos fazer uma abordagem acerca de um tema bastante necessário. Em virtude dos desafios que todos nós enfrentamos, qual é o nosso conceito com relação a Deus? Eu de fato acredito na existência de Deus? O que é Deus? Diante desses nossos desafios da atualidade, quantas pessoas, quantas individualidades humanas, elas não se questionam a existência de Deus. O senhor Allan Kardec, ao trabalhar na codificação, foi fazendo questionamentos à espiritualidade. E à medida que questionava, anotava. Isso durou aproximadamente 4 anos de questionamentos e anotações. Sem dúvida alguma, a primeira indagação de Kardec aos benfeitores não foi o que é Deus. Mas na hora de trabalhar naquele livro, que é o Livro dos Espíritos, e aqui está um exemplar, a espiritualidade foi dando as devidas orientações, separando as questões por temática, por necessidade. E aí surge o Livro dos Espíritos, onde a sua primeira questão é exatamente a indagação de Kardec, questionando a espiritualidade, o que é Deus? Ou alguns dizem, que é Deus? E os benfeitores respondem ao senhor Allan Kardec: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Essa questão, ela é interessante. Primeiro, Kardec não pergunta quem é Deus, porque quem já estaria dando um suporte de entendimento a um comparativo a nós próprios, humanos, corpóreos. Quem é Kleber? Quem é João de Deus? Quem é Maria? Quem é José? Ele não questiona quem é Deus. Kardec coloca para os espíritos o que é. Na resposta, também já vem implícito 2 entendimentos. O primeiro é de que Deus é a inteligência suprema. É uma afirmativa. Isso já nos induz que há outras inteligências, mas que não são supremas. Como, por exemplo, nós. Nós somos princípios inteligentes. Nós somos espíritos inteligentes. Mas não somos as inteligências supremas. Supremo só é Deus, Criador de todas as coisas. Nesse sentido, o trabalho de hoje, ele nos permite fortalecer as nossas convicções, talvez aqui para a grande maioria, mas também nos permite fazer reflexões e rever os nossos conceitos. Deus de fato existe. Isso é inquestionável para todos nós.
Mas se nós recorrermos ao Livro dos Espíritos, Kardec, na questão de número 4, ele faz uma indagação um pouco mais profunda. Ele questiona onde se pode encontrar a prova da existência de Deus. E os Espíritos respondem: no axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Não há. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão vos responderá. Essa questão ela é muito interessante para a base do nosso trabalho, onde nós precisamos olhar o universo, nós precisamos olhar a nós mesmos, nós precisamos olhar o instinto dos animais e de fato dar esta convicção de entendimento de que Deus realmente existe. Então existe uma série de entendimentos, e eu diria que nos mais diversos ramos da ciência, onde a gente pode, como está aqui na questão 4, comprovar a existência de Deus. E um desses ramos que a ciência hoje trabalha, e trabalha com muito afinco, é na vida. A vida nos dá a oportunidade de compreender, de termos a convicção da existência de Deus. Segundo a ciência acadêmica, se houvesse um grande cataclismo na Terra, onde não sobrasse um único ser humano, uma única espécie, nem vegetal e nem animal, uma grande hecatombe no planeta Terra, mas que dali sobrasse apenas uma pequena gota de uma substância chamada protoplasma, como se estivesse ali na cabeça de um alfinete. Essa substância gelatinosa, uma substância que se assemelha, como por exemplo, à clara do ovo, isto é o protoplasma. Segundo a ciência acadêmica, isso não está nos anais espíritas, mas segundo a ciência acadêmica, se sobrasse apenas uma gota dessa substância na face do planeta Terra, e ali houvesse incidência de luz e umidade, e mais do que isso, uma vontade do Criador, depois de alguns bilhões de anos, a vida estaria refeita como é hoje. O homem não conseguiu ainda criar vida. O homem replica, o homem reproduz, o homem clona, mas criar vida não se conseguiu ainda. Criar vida é criar uma célula que tenha vida. Isso não se faz. O homem manipula células que já existem, mas não se chegou ainda a um mecanismo de criar vida. E vida não é homem, é vida microbiana, é vida unicelular, pluricelular. Então, neste sentido, a vida é algo que só pode vir do Criador. É o primeiro ramo da ciência que nos faz refletir e termos a convicção da existência de Deus. O segundo ramo da ciência, onde coloca como prova da existência de Deus, é a razão. A razão que permeia a todos nós, que temos esse senso de raciocínio. Nós pensamos, nós analisamos, nós produzimos. O homem tem razão. E esta razão
nos dá a oportunidade de compreender as nossas próprias imperfeições. E revendo estas nossas imperfeições, vamos encontrar algo muito mais perfeito. Quem? Podemos chamar de Deus. Essa razão, ela é muito forte, ela é muito presente. Questão 621 de O Livro dos Espíritos. Onde está escrito a lei de Deus? Na consciência. E todos nós temos, sem exceção. Isso nos dá a oportunidade de entendimento de Deus. Aí Kardec faz uma pergunta em O Livro dos Espíritos. É a questão de número 6. Olha o que Kardec pergunta. O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não seria fruto da educação e das ideias adquiridas? Ou seja, será que eu não sei, ou será que eu sei da existência de Deus, não é por adquirir conhecimento? Não é por as pessoas colocar que Deus existe? É um questionamento muito inteligente. E o que os benfeitores respondem a Kardec? Se assim fosse, por que os vossos selvagens teriam esse sentimento? Então quer dizer que os selvagens têm o sentimento da existência de Deus? Tem. Podemos provar isso? Podemos. Fazendo uma pequena analogia de entendimento. Vamos imaginar de que nós pegássemos hoje um avião e nos dirigíssemos à floresta amazônica. Nós vamos pesquisar uma tribo indígena que até hoje não teve contato com o ser humano. Ou não teve contato com o ser humano, não teve contato com a civilização. Será que isso seria possível? Talvez sim. E sobrevoando a floresta amazônica, depois de vários quilômetros de distância de uma grande cidade ou de uma pequena cidade, encontraríamos ali uma tribo. E este avião a qual nós estamos viajando em pesquisa possui sensores, radares, GPS, câmeras infravermelho que pode perceber pessoas abaixo do nível das árvores. E ali alguém diz, nesta mata, neste ambiente, existe uma tribo indígena. Existem selvagens que provavelmente nunca tiveram contato com o homem civilizado. Registra-se ali no GPS, volta à origem, pousa o avião e cria uma expedição para ir lá. 200 quilômetros de distância. E aí se dirige. Depois de muita dificuldade, de muitas estradas ruins ou sem estradas, essa expedição chega àqueles que são considerados selvagens. E eles ficam impressionados. Vamos supor, homens que estão tendo contato com o homem civilizado. Eles vão receber brindes, presentes, fitas, espelhos, e vão ficar contentes. E ficando contentes, eles irão querer agradecer. E o que eles fazem para agradecer àquela expedição, àqueles homens? Eles vão logo mais à noite fazer uma fogueira. Vão dançar. E vão agradecer a Deus. É o Deus dele. É o Deus do selvagem. É o Deus dos indígenas. Mas quem disse para aquele homem que Deus existe? É por isso que Kardec responde nessa questão número 6. Se fosse assim, porque os selvagens têm esse pensamento. Então não é por educação que nós temos o sentimento da existência de Deus. É por estar escrito na nossa própria consciência.
É no íntimo de todos nós que temos esse entendimento. Mas, se o homem tem a razão, os animais não os têm. Os animais têm instintos. Então, é um outro ramo da ciência que vai buscar este aprofundamento para termos a convicção da existência de Deus. E isso é interessante. Existe um pesquisador americano chamado Dr. Cressy Morrison, já desencarnado há alguns anos, foi médico, biólogo, e ele dá algumas razões para que possamos ter convicção da existência de Deus. E ele trabalha exatamente com o instinto dos animais. Vamos aqui a um primeiro exemplo. Eu sou engenheiro civil de profissão, é a minha atividade nesta existência, e nós procuramos construir edificações, como auxiliamos a construir esse empreendimento. Mas para isso nós passamos alguns anos na faculdade. Só que no meio ambiente existe um pequeno pássaro que é um grande construtor. Quem? O João de Barro. O João de Barro passou algum tempo na faculdade para aprender a construir? Não. Mas como ele aprendeu? Como ele perpetua a sua espécie? Através da vontade do Criador, imprimindo nestes animais um instinto de conservação. Não temos como negar isso. Hoje, antes de você sair, viajar, fazer palestras em outros locais, o que eu consulto em particular? O tempo. Até para saber se precisa levar uma roupa mais adequada ou não. E o que acontece? O João de Barro, ele consulta a meteorologia? Não. Mas ele sabe antecipadamente onde os ventos mais frios serão incidentes. E faz a sua casa sempre contrário aos ventos mais frios. Quem ensinou isso para o João de Barro? Só pode ser o Criador. Dando mais um passo no instinto dos animais, Dr. Cressy Morrison, ele ainda vai nos falar de um pequeno inseto chamado vespa. A vespa, na realidade, todas as vezes que ela procria, ela morre. É natural. É um processo natural. E a vespa, ao procriar, morrendo, ela precisa deixar para os seus filhotes um alimento para sobreviver. Então o Dr. Cressy Morrison, pesquisando sobre este processo, ele sabe que o alimento natural que a vespa procura para deixar para os filhotes, ou os filhos que vão nascer, é o gafanhoto. Só que a vespa, ela inocula uma quantidade de veneno no gafanhoto que o paralisa, mas não mata. E por que não mata? Porque se matar, a comida deteriora. E se os filhotes comerem a comida deteriorada, vão morrer. Isso é inteligência de instinto. Então o que a vespa faz? Ela inocula uma quantidade de veneno lá no gafanhoto. Este paralisa, mas não morre. A vespa vai ali ao seu lado, coloca os óvulos e ela morre. Os ovos eclodem, saem as pequenas vespas e elas veem um alimento que está ali. Segundo o Dr. Cressy Morrison, ele tentou por vários anos, uma década, tentar conseguir inocular uma quantidade de veneno em um gafanhoto para não matá-lo, simplesmente paralisá-lo, mas não conseguiu. Porque isso difere o tamanho do gafanhoto, a espécie do gafanhoto, a quantidade do veneno, são uma série de fatores. Mas a vespa, ela sabe como é que é.
E fazendo, procria, os óvulos eclodem e as vespinhas vão se alimentar. E quando ela encontra ali o gafanhoto, o que elas comem? A cabeça do gafanhoto? Não. Se comer a cabeça do gafanhoto, o gafanhoto morre. E elas também. O que elas fazem? Comem as pontas das patas, as pontas das asas. E todo mundo sai feliz. Tanto as vespas quanto o gafanhoto. Quem ensinou isso a pequenas vespas recém-nascidas? Só pode ser o instinto dos animais através do Criador. Então esta é mais uma das evidências nos diversos ramos da ciência de que Deus existe. Normalmente nós temos dificuldades de entendimento nesse setor. Às vezes não acreditamos nisso. Há ainda um outro ramo da ciência que nos afirma com convicções a existência de um Criador. E isso está na nossa genética. Há mais ou menos 10 anos, o projeto Genoma Humano foi desenvolvido nos Estados Unidos em conjunto com vários países, dentre eles o Brasil. E no projeto Genoma se imaginava que o ser humano tivesse algo em torno de 100 mil genes. Olha a afirmativa, algo em torno de 100 mil genes. Esse projeto Genoma, ele se iniciou, andou aí 2 anos e eles refizeram as perspectivas. Ou seja, um ser humano talvez não tivesse 100 mil genes, já que já tinha sido feito um mapeamento genético, por exemplo, de um camundongo. E o camundongo tinha 30 mil genes. Essa perspectiva caiu aí para 80 mil genes. 80 mil. E nesses 80 mil genes, foi avançando as pesquisas e reduziu-se para uma possibilidade de 60 mil genes. Quando fechou o projeto Genoma, há mais ou menos 6 ou 7 anos, ficou estarrecida a comunidade científica. Depois de fechado o projeto Genoma Humano, as nossas individualidades, nós temos apenas 32 mil genes. Mas o que difere nós do nosso primo, o camundongo? O espírito, a inteligência. Mas do ponto de vista corpóreo, somos muito similares. Então a genética humana dá para a gente perceber a grandiosidade do Criador, esta inteligência suprema que os espíritos nos afirmam. E quando nós olhamos a genética humana, é algo muito interessante. Alguém aqui já ouviu falar de dedal? Costureiras usam muito no dedo. Se nós pegássemos os 7 bilhões e 400 milhões de individualidades hoje existentes no planeta e tirássemos só os genes, não encheria um dedal. Como é que se controla tudo isso? Há uma inteligência que permeia tudo isso e que nós denominamos de Deus. Mas ainda há 2 outros ramos da ciência que a gente pode entender o Criador. A primeira delas é chamada de o macrocosmo. O que é o macrocosmo? O macrocosmo é o universo. É esta imensidão do universo. Essa imensidão que está aí aos nossos olhos é grandioso. Se nós olharmos o universo,
Isso é de uma perfeição que não tem tamanho. Na realidade, o universo é reconhecido como cosmo. Cosmo em grego significa ordem. É mais perfeito do que um relógio suíço. Eu vou aqui dar alguns números, algumas ideias para a gente ver a perfeição do universo. Segundo a ciência acadêmica, o universo foi criado há 13,7 bilhões de anos. E a Terra há aproximadamente 4 bilhões e 500 milhões de anos. Segundo o livro A Caminho da Luz, Emmanuel nos diz que para a formação do planeta Terra, Jesus já era o coordenador ou governador espiritual para a formação do planeta Terra. Deu para entender? Jesus, na formação do planeta Terra, que segundo a ciência acadêmica está há 4 bilhões e 500 milhões de anos, Jesus já era o governador espiritual para a formação do planeta Terra. Isso quer dizer que, no mínimo, Jesus tem 4,5 bilhões de anos à nossa frente. Conseguimos entender Jesus na totalidade? Não. Olha que eu perguntei, Jesus. Então nós temos condições de entender Deus na totalidade? Está longe disso. Longe, mas muito longe de entender Deus na totalidade. Então vamos a alguns números do universo. Só para a gente ter uma ideia. O que a ciência acadêmica hoje afirma? E aí nós vamos rever os nossos conceitos ou efetivar os conceitos que nós já temos. Quando nós pegamos o planeta Terra, ele dista do Sol a aproximadamente, em números redondos, 150 milhões de quilômetros. Se essa distância fosse encurtada em 10%, as nossas temperaturas que chegam ao máximo 70 graus, nós teríamos hoje na Terra, encurtando essa distância, aproximadamente 300 graus. Alguém sobreviveria na Terra? Não. Mas e quem deixou essa distância no limite exato? Foi o famoso acaso? O Big Bang? Ou existe uma força que controla tudo isso? Se nós pegássemos a Lua, que é o nosso satélite natural, que dista da Terra aproximadamente 350 mil quilômetros, se essa distância também fosse encurtada em 10%, as nossas marés, que hoje atingem 7, 8 metros, nós teríamos 30 metros, no mínimo. Alguma cidade costeira resistiria? Não. A Lua é quem controla na Terra as marés. É esse movimento. E é tão perfeito que todos os dias as marés sobem e descem, igual um relógio suíço. É o acaso? Será que é o acaso que controla tudo isso? Não, não é o acaso. Vou dar uns números aqui que são estarrecedores. A gente às vezes não para analisar porque a informação parece que virou rotina. Todos os dias nós olhamos isso. E não se percebe do ponto de vista de ciência. Não se percebe do ponto de vista de inquirição interior. Então, se nós pegarmos hoje uma velocidade que é chamada de velocidade da luz, é uma velocidade que nós aprendemos nas nossas academias ou
dos ensinos fundamentais, a velocidade da luz hoje é de 300 mil quilômetros a cada segundo. Isso é uma velocidade relativamente pequena, não é tão grande. 300 mil quilômetros a cada segundo. Mas isso faz uma diferença que nós não temos noção. Por exemplo, se a Terra dista da Lua aproximadamente 350 mil quilômetros, e se a velocidade da luz é de aproximadamente, em números redondos, 300 mil quilômetros, significa que nós poderíamos sair da Terra e ir até a Lua em 1,02 segundos. Aí fica pertinho. Mas a gente não tem noção do que é a velocidade da luz. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de aprofundar nesse lado. O planeta Terra tem um raio de aproximadamente 6.300 quilômetros, em números redondos. É 6.381 quebrado. O diâmetro da Terra, 12.600 quilômetros. E para se dar uma volta em torno da Terra, ou seja, o seu perímetro, é aproximadamente 40 mil quilômetros. Que se nós pegássemos hoje o avião que quebra a barreira do som e viaja a 1.224 quilômetros por hora, tendo um perímetro à Terra de 40 mil quilômetros, demoraria 32 horas para dar uma volta em torno da Terra. Deu para entender? 32 horas num avião que quebra a barreira do som, não é da luz, é do som, mas demoraria 32 horas. Se a velocidade da luz é 300 mil quilômetros a cada segundo e uma volta na Terra são 40 mil quilômetros, em um segundo, na velocidade da luz, você dá mais de 7 voltas em torno da Terra, em um segundo. Deu para perceber? E o que a espiritualidade diz? A velocidade da luz não é a maior velocidade. A maior velocidade é a do pensamento. E a gente não para analisar isso. A gente enxerga essa inteligência suprema, mas tão distante, que eu acho assim, será que Deus está me ouvindo? Ao passo que se nós cerrarmos os nossos olhos e dirigirmos uma prece ao Criador, chega numa velocidade que a gente não sabe ainda dimensionar. Quando nós olhamos o tamanho do universo, quando nós olhamos a perfeição do sistema solar, quando nós olhamos a perfeição da nossa Via Láctea, que é a nossa galáxia, isso é de uma grandiosidade que não tem tamanho. Para nós termos uma ideia, a nossa Via Láctea, a nossa galáxia, que é espiralada, ela não é um círculo, ela é uma elipse. Para sairmos desse ponto e irmos ao ponto mais extremo, segundo a ciência acadêmica, viajando na velocidade da luz. Não é outra velocidade, é da luz. Para sair do ponto mais periférico da nossa Via Láctea e ir até o outro ponto mais periférico, nós demoraríamos 100 mil anos-luz. Só na nossa Via Láctea. E segundo a ciência acadêmica, existe bilhões de galáxias. E nenhuma bate com a outra. Isso é o acaso? Ou será que há um Criador? Ou será que há uma inteligência suprema, como diz Kardec na questão número 1 de O Livro dos Espíritos? E aí nós poderíamos recorrer à questão de número 35 de O Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: o espaço universal é infinito ou limitado? E o que eles respondem? Infinito. Supõe limites para ele.
o que haveria além? Se nós imaginássemos que houvesse um fim no universo, e eles perguntam, o que teria além disso? Isso te confunde a razão, bem eu sei. No entanto, a razão te diz que não pode ser de outro modo. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é na vossa pequena esfera que podereis compreender. Então nós, a pequena esfera é a Terra. Nós ainda, espíritos reencarnantes na Terra, não temos a noção do que significa o universo. A grandiosidade do universo. E para a gente encerrar, eu sei que a gente começou 7h35, mas nós vamos usar esses 10 minutos finais para fazer o fechamento da ideia. Como disse anteriormente, para rever os nossos conceitos ou para dar uma afirmação às nossas convicções. Existe um outro ramo da ciência, que é o último que nós vamos colocar, além de tantos outros, com tantas informações, não é mais o macrocosmo. Eu traria às nossas reflexões o microcosmo. E quando nós falamos de microcosmo, vamos buscar um pouco de vida. Quando nós encontramos os jornais, os telejornais, dizendo o homem envia uma sonda para Júpiter, o homem envia uma sonda para Marte, buscando o quê? Vida. Mas não é vida em forma humana. Eles não estão procurando homens, estão procurando vida microbiana. Germes, vírus, bactérias, é esse sentido. E como não veem, diz, não existe vida. Que dirá o homem olhar para Júpiter e dizer, não existe vida em Júpiter? Vida corpórea, como nós, mas é povoada de espíritos. Porque existe matéria ao redor de Júpiter que é muito mais quintessenciada do que a nossa. Quando o homem manda a sonda para Júpiter, faz uma afirmativa. Em Júpiter não há vida, não há humanos, mas lá há espíritos. Com a matéria tão densa para eles quanto a nossa, mas é muito rarefeita para nós. E aí ninguém diz, lá não tem espíritos. Quando nós falamos de microcosmo, é olhar para nós mesmos. É essa vida de células, de vírus, de bactérias que compõe o nosso corpo e que nos dá a oportunidade de nós, enquanto espíritos, manipulá-la. É isso que nós estamos fazendo. Nós somos espíritos. Vamos repetir? Nós, todos nós, somos espíritos. E momentaneamente estamos em corpos. E vamos mais adiante. Corpos muito densos. Corpos muito imperfeitos. Os nossos corpos são tão imperfeitos que eu vou dar só um pequeno exemplo para a gente imaginar. Aqui está um livro. Alguém percebe que é um livro? Sim, porque os nossos olhos estão dando essa dimensão de que isto aqui é um livro. Agora eu vou abrir. Alguém lê aí para mim? Não. Mas por que não lê? Porque esse globo ocular que nós temos é muito falho. É muito falho. Mas e por que Deus não criou um olho mais perfeito para o homem? Porque a necessidade do homem é uma. A necessidade dos animais, outra. Porque nós poderíamos aqui afirmar, existe uma espécie de águia nos Estados Unidos, onde ela consegue enxergar a presa a
3 quilômetros de distância. Por que Deus não pegou o olho da águia e colocou no homem? Já pensou se nós tivéssemos essa visão? O que eu queria ver do meu vizinho? A necessidade do homem é uma, a necessidade da águia é outra. Se nós saíssemos daqui e fôssemos a um grande restaurante, mas onde aqueles que lá estiveram trabalhando para fazer o almoço não tiveram os devidos cuidados com a alimentação, e algo deteriorado infectou aquele alimento, e nós fomos para lá, e ao comer todo mundo sentiu um desconforto na região abdominal, porque nós não estamos preparados para comermos alimentos deteriorados, não é verdade? Mas existe um pequeno abutre que se alimenta de quê? De carnes putrefatas. E por que ele não morre disso? Por que Deus então não pegou esse sistema e colocou em nós? Porque a necessidade dele é uma e a necessidade corpórea nossa é outra. Aí nós vamos percebendo a pequenez dos nossos corpos. E quando a ciência acadêmica diz olhe para o microcosmo, são informações que nos dão oportunidades de entendimento. O nosso corpo humano tem vasos, veias, artérias e capilares. Se o homem conseguisse dissecar um único corpo humano e retirasse dali todos os vasos, veias, artérias, capilares de um único ser humano, tamanho médio, e enfileirasse isso, vocês acham que daria para ir ali em Barra do Choça e voltar? Dá. Salvador e voltar. Paris e voltar. O sistema circulatório de um único ser humano, segundo a ciência acadêmica, é, em média, 90 mil quilômetros. Ou seja, 2,5 voltas em torno da Terra. Um único ser humano. Quem é o pai aqui presente, que bate no peito e diz: meu filho, fui eu que fiz. Nós agimos assim. Nós olhamos para os corpos dos nossos filhos e imaginamos que fomos nós que fizemos. Quem é o pai, quem é a mãe aqui presente, que tem a condição de calibrar um batimento cardíaco de aproximadamente 60 batidas a cada minuto? Alguém tem um aparelhinho? Não. Porque nós colaboramos com o Criador. Nesse sentido, nós vamos entendendo o que somos nós e a grandiosidade do Criador. Deus, essa inteligência suprema. A gente encerra com mais 2 pequenas questões aqui de O Livro dos Espíritos, onde Kardec, ele questiona aos benfeitores: é dado ao homem conhecer o princípio das coisas? E eles respondem: não. Princípio. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem neste mundo. Está se referindo ao planeta Terra. E a outra: o homem penetrará um dia o mistério das coisas que lhe são ocultas? E eles dizem: o véu se levanta para ele à medida que se depura. Mas, para compreender certas coisas, precisa de faculdades que ainda não as possuímos. Aqui está, as possui. Nós ainda não temos a condição
de entender Deus na totalidade. Hoje pela manhã, na casa que nós trabalhamos, estávamos com um grupo de jovens, a juventude. E eu contei uma experiência que vou relatar aqui. Eu, quando conheci a doutrina espírita, eu me empolguei de tal forma em tentar aprender para, no futuro, passar para as pessoas, que eu tive uma crise de identidade. Crise de identidade porque eu queria compreender o universo. Eu sou aficionado pelo universo. Por isso essa facilidade de números, de distâncias, eu gosto disso. Porque vejo hoje na grandiosidade do universo a grandiosidade do Criador. Mas à medida que eu aprofundava nos ensinamentos da doutrina espírita, eu fui me questionando, mas como Deus criou tudo isso? Como Deus criou a todas as individualidades, como Deus criou o nosso sistema solar, como criou a nossa Via Láctea e os bilhões de galáxias existentes. Até aí eu estava bem. Mas aí eu perguntei, e quem criou Deus? Quem criou Deus? Como Deus foi criado? E isso me deixou assim, com um parafuso na cabeça. Mas aí eu li essa questão. E o problema foi resolvido. Existe um colega nosso, engenheiro, e eu lidando com ele no dia a dia, ele me ensinou uma coisa. Ele já tem muitos anos de experiência mais do que a mim. E ele disse, Kleber, problema que não tem solução, resolvido está. Olha que frase interessante. Problema que não tem solução, resolvido está. E eu entendi isso. Eu não tenho a condição de entender como Deus foi criado. Eu não preciso questionar como Deus foi criado. O que eu preciso é ter convicção de que essa inteligência, ela existe. E ela é suprema. Não há nada maior do que Deus. Eu ouvi dizer que Deus existe. Fiquei curioso para ver. Como não o vi, desisti e a minha vida melhorou. Mas novamente me disseram, venha ver, Deus existe, Ele está tão perto de você. Mas eu não acreditei. Na cama fiquei, no hospital parei e eu adoeci. Num sonho, alguém levou-me no alto de uma montanha. Mostrou-me a natureza, as flores e o mar. E disse-me, olhe para dentro de si, pois é aí que Deus está. Então, tomado de uma imensa alegria que até então não conhecia, eu o senti. Deus sempre esteve aqui, simplesmente eu é que não o percebi. Muita paz.